Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, hoje estou trazendo aqui corte de dois programas esportivos, da ESPN, o Sport Center e o Linha de Passe. E no primeiro, e não dá nem para acreditar no que um deles disseram lá, mas tinha que ser, ex-árbitro, um dos que mais prejudicaram time de futebol aí que já existiu. Claro que ele ia ter uma opinião dessa. Mas acompanha aqui comigo, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Simon, vamos lá, vamos para um jogo talvez de percepção de polêmica. Teve a história do Zubeldia e tal, mas acho que o que ficou mais quente foi o jogo do sul do país, Internacional e Cruzeiro, com uma expulsão muito rápida do Jonathan Jesus, condiciona o jogo, que depois o Inter faz 3-0, aí o Alexandre Matos fez postagem, a gente já vai mostrar. Mas esse é o lance da expulsão, Simon, aos 20 do primeiro tempo. Esse é o lance mais difícil para mim da rodada. Lance dificílimo. O Marcelo de Lima Henrique é o árbitro e a Daiane Muniz, a árbitra de vídeo. Olhem bem vocês. O Wesley, ele domina a bola. O jogador número 6, que é o Kaique, dá o bote errado. Ele é driblado. E aí o Jonathan Jesus, ele acaba desequilibrando o jogador do Internacional, que entra caindo dentro da grande área. Eu sempre falo na questão dos 4Ds, que são, tinha direção? Tinha, ele é em direção ao gol. A distância, um passo fora da grande área. E o defensor, a ausência de defensores. Essa é a grande questão, a ausência de defensores. O Kaique dá o bote e fica para trás. Então, a questão dos 4Ds, não é que é a distância, domínio, direção. Ele tem esses aí. E a ausência de defensores, porque o Kaique, que era o mais próximo, quando foi driblado, ficou para trás. Então, o número 34, que é o Jonathan Jesus, ele acaba deslocando e desequilibrando o Wesley. Então, portanto, para mim, era uma chance clara de gol, e caracterizaria, sim, o cartão vermelho. Mas é um lance de uma enorme dificuldade, mas, na minha opinião, acertou o Marcelo de Lima Henrique. Também acho um lance difícil, queria só te fazer uma pergunta conceitual sobre esse lance. A gente vai até colocar o post do Alexandre Matos, um post bem pesado, de assalto à mão. Post inclassificável, baixo e absolutamente imaturo para alguém que na semana que vem, amanhã, depois, vai estar sentando à mesa e não vai ter esse tipo de postura. Isso é para jogar para a galera, é o tipo de post que inflama, inclusive, quem não sabe lidar com futebol em rede social. Mais uma atitude muito infeliz do dirigente citado. Assalto à mão armada, e siglas e tudo mais. Jogando para a galera, baixo nível. Exatamente. Ô Simon, a minha pergunta conceitual é a seguinte. A gente tem, o grande público de torcedores tem essa coisa de uma jogada de contra-ataque em que um zagueiro faz propositadamente uma falta ali como um último homem, é aquela que assim, para salvar um gol, ele faz de uma forma muito consciente e isso existe debate. Uma pessoa que veja um lance desse, um lance parecido e entenda que tenha tudo isso que você falou, o último homem, não tem um defensor atrás, está próximo, mas que a falta é uma falta numa disputa, assim, numa disputa, não que o zagueiro chegou ali para encerrar a jogada, assim, salvar um gol. Isso muda uma percepção do desfecho da jogada de um vermelho para um amarelo, para quem, por exemplo, visse esse lance como houve ali uma disputa, foi falta, mas o zagueiro não chegou só para isso, ele chegou para disputar a bola. Isso muda ou não, Simon? Não muda, porque até pode ser que o Jonathan Jesus foi sem querer. Mas se você olhar bem no vídeo, e há uma imagem que é muito esclarecedora, que a coxa dele está desequilibrando. E quando o Wesley entra na grande área, ele já entra desequilibrado. É uma falta sutil. Mas como tem essas características de uma iminência do gol, se o Wesley entra com a bola dominada, só tem o Cássio pela frente, não é? A chance de fazer um gol é enorme. Então a falta por ser sutil ou não ser sutil não interessa neste caso, porque ela tem que cumprir esses 4 requisitos. Tendo isso aí, é uma questão técnica em que o jogador tem que ser expulso. Por isso que tem que avaliar bem essa questão e tem que ter 100% desses 4Ds está bem definido. E para mim estava bem definido. Agora a falta foi sutil e foi do Jonathan Jesus, não foi do Kaique. O Kaique ficou para trás. Simon, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ótima noite, boa semana, meu amigo.
Valeu, meu amigo. Vamos seguir o Linha de Passe ainda falando da arbitragem, porque também teve polêmica, mas lá no Beira-Rio, e o Pedro Lourenço, que é o presidente da VAR do Cruzeiro, ele falou isso aí, vamos ver. É até difícil falar nesse momento, um momento difícil, né? E não vim aqui, quero agradecer com o Internacional pelo respeito que teve com a gente, por o atendimento que teve conosco aqui, mas estou profundamente chateado, né? Com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontecem essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né? E que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Tem nossa dificuldade, nós temos nosso problema com o nosso time, que realmente também tem seus erros, mas tem um jogador expulso, das condições que foi expulso, e sem nem falta foi no lance, né? E atrapalhar o jogo dessa forma. Então nós esperamos que as autoridades aí toma, né, as devidas providências cabíveis, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa torcida, pedir desculpa à nossa torcida, mas é quase que impossível você jogar com 1 minuto de jogo. A gente já tem, os nossos jogadores são pressionados, falta daqui, falta dali, e você ter VAR, ter tudo, a tecnologia, né? E você não usar, ou não sei porquê. Então, o Internacional não tem nada a ver com isso. Podia ganhar de 3 ou de 4 sem alunos da expulsão, e a gente respeita, né? Está praticando um futebol bacana, mas é lamentável que aconteceu isso com a gente. Muito bem, e isso aí é o Alexandre Matos, tá? Ele escreve isso aí, assalto à mão armada, um palavrão aí, e ele fala de Porto Alegre, porque ele fala lá no Beira-Rio. Vamos mais uma vez depois colocar o lance da expulsão no comecinho ainda da partida, ali metade do primeiro tempo, e aí o Cruzeiro fica com um jogador a menos, o Internacional vence por 3-0. Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá. Mostrando para vocês. O Wesley tá meio que... A impressão que eu tenho é que ele tá meio que caindo mesmo, mas o Marcelo de Lima Henrique interpreta como o último homem. Então, expulsa o jogador. Não é questão de último homem, né? Que são os 4 Ds aí, né? Bem claramente, né? Distância, direção, número de defensores e domínio da bola. Mas não foi falta. Mas a questão é essa. E acho que a jogada foi linda do Wesley. A forma como ele domina e vira, só que depois ele tem uma trombada, tem uma desaceleração ou aceleração acima do normal e cai. O Jonathan Jesus não faz falta nele. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque se foi falta, era o lance passivo de cartão vermelho. Exatamente. Interpretar esse lance como lance de cartão vermelho não é errado. A questão é se foi falta ou se não foi falta. A expulsão, ela não tem que ser se foi falta brusca ou não, se ele estava no meio campo partindo livre ou não. Ele estava indo em direção ao gol e depois o Jonathan só teria o Cássio. A questão é se foi falta ou não. E eu também fiquei com a impressão de que não foi falta ao toque, mas o Wesley já estava em velocidade e num desequilíbrio. Então, para mim, não foi falta e por isso ele não deveria ter sido expulso. Eu fiquei com uma outra dúvida, vendo o lance por trás do gol, se o toque não teria sido do Kaique. E não do Jonathan. A minha impressão é que se houve falta, se houve do toque, lado de cá, né? foi do Kaique. Aí já muda a interpretação, porque tinha o Jonathan ali na jogada. Exato, porque o Jonathan tá ali ainda brigando, quer dizer, então mesmo que ele faz a falta, você tem o Jonathan, aí talvez nem, ainda sendo falta, se do Kaique... do Kaique não, exato. Não seria lance para o vermelho, então é um lance bastante discutível. Eu acho que é mais um lance que aí, na linha do que o Birner estava falando, indica uma orientação
E sobre esta orientação, eu não sou contra, se é que ela existe, de fato, de menor intervenção do VAR, do VAR aparecer menos e se meter menos na decisão do árbitro de campo. É a terceira jogada do dia, porque no Brasil o árbitro se mete muito nas decisões de jogos e tudo mais. Mas eu acho que é um lance. Eu também não fiquei com a impressão de falta. E para mim, se houve falta, a falta foi do Kaique, o que, como disse o Zupa, aí já não geraria o vermelho. Bom, eu acho que o VAR existe exatamente para impedir que uma decisão maluca de expulsão como essa aconteça. Acho um absurdo não ter chamado o VAR. Fosse um VAR intervencionista, fosse um VAR nada intervencionista, em qualquer lugar do mundo o VAR tem que ser chamado quando o jogador é expulso numa circunstância dessa. Não, Vitor, mas assim, ele certamente viu, né? o VAR atuou, tá? Não é que o VAR estava lá sem fazer nada. Confirmou claro a decisão. Que confirma. Perfeito. O VAR checa em qualquer toda empresa e todo gol. que você tiver uma decisão tecnicamente como essa, você está demitido. Uma empresa séria, né? Nesse caso, eu não estou falando que tem que demitir as pessoas, mas não é possível que alguém que acompanha futebol, vê futebol, brincou futebol, jogou futebol no condomínio, nem no condomínio isso daí é falta. No futebol mais irreal do mundo, isso daí não é falta. Daqui a 2 dias vai estar na geladeira, o árbitro do VAR. Os pontos já foram. Por isso que eu falo. Na dúvida, estrague os jogos, piore os jogos, mas torne as condições iguais para todos. É que para mim, Vitor, eu concordo, eu entendo o que você está falando. Eu estou procurando justiça. Para mim, até porque não eu evolução, não ouvi o VAR ainda. Aceitei a situação, como disse o Jean. Eu não ouvi o VAR ainda. Eu discordo da decisão, só para deixar claro, mas parece que teve um consenso. Sim. Entende? Como foi o segundo pênalti do Palmeiras. Exatamente, parece que teve um consenso. Ou se não teve um consenso, houve uma interpretação do VAR de que a decisão não é um erro claro. Que o árbitro, houve um toque ali. Eu, VAR, posso achar que não foi falta, mas se o árbitro de campo achou que foi falta e se houve um toque, o protocolo sugere manter decisão do campo. Os próprios árbitros, eles colocam a mão. Nos dois lances, eles colocam a mão no ouvido, o que dá a entender que eles estão ouvindo alguma coisa. Sempre estão ouvindo. Então, assim, claro que eles conversam, eles ouvem. E, assim, não é que ninguém estava fazendo nada. O VAR, ele age. Ele estava agindo. Pode dizer que eu estou criticando o VAR, não a arbitragem. Eu não sei o posicionamento da arbitragem, não sei como é que foi o lance. Eu acho que o árbitro cada vez mais é dependente do VAR, principalmente no Brasil, porque a autonomia foi destruída nos últimos anos. Os árbitros aqui são induzidos a marcarem coisas que eles, na dúvida, não marcariam, ou eles olharam em campo e não marcaram, inclusive coisas com boa visão, porque assim é o futebol brasileiro. A minha única questão, como eu, há muito mais tempo que o Jean, tá? Já aceitei a situação do que é aqui. Você não sabe quando eu aceitei? Não, mas foi recente, né? Porque quando a gente aceita a situação, a gente não fica mais bravo. A gente adquire uma certa paz e vive de acordo com as circunstâncias, né? A luta acaba. O que é doido aqui em uma rodada onde a gente já falou de um lance capital do jogo do Palmeiras, estamos falando de um outro lance. Esse capital de uma outra forma, né? Não foi esse lance que determinou o placar, mas ele interferiu no andamento do jogo, porque foi uma expulsão ajudou muito no começo. Talvez, acho que a chance do Inter ganhar no 11 contra 11 também era muito grande, mas enfim, no 10 contra 11, claro que muda. A gente vai falar sobre o jogo do São Paulo. Então, em uma rodada onde a arbitragem ganha protagonismo por lances, no mínimo, duvidosos, com aparentes erros tão claros, a manifestação mais efusiva que a gente tem da arbitragem na semana é proibindo subir na bola. Subir na bola não pode, tem nota. Saiu nota. Não pode subir na bola. É a lei Memphis Depay. Mas o resto, aparentemente, está podendo. E só uma coisa. Apesar do Alexandre Matos estar coberto de razão, é muito feia a imagem, né? Eu também acho. Não precisava daquilo, não. Entra naquilo que eu estava falando. Pra galera, as reações são seletivas. É bem violenta a coisa, você não precisa Também achei meio violento. Bom, é incrível, né, gente? Como que ainda tem gente que concorda na marcação desse cartão vermelho. É sem lógica. Tanto é que no linha de passe, todo mundo concordou que não foi para cartão vermelho. Mas não, o ex-árbitro, o melhorzão, aquele que nunca prejudicou ninguém, foi lá e concordou com o cartão vermelho, né? Enfim, ironias, né? O cara que mais prejudicou clube de futebol aí, comentando sobre arbitragem. É pra acabar mesmo. E depois da expulsão, né? Acabou o Cruzeiro, né? Cruzeiro que ia ser um jogo difícil, né? Ia ser complicado, mas depois da expulsão, acabou. O Cruzeiro não tinha chance mais, não fazia mais nada. Tanto é que foi ataque contra defesa. O Cruzeiro não sabe jogar com a menos. Aquela época lá, ó,
O Boca ficou com a menos desde o início do jogo, praticamente jogou o jogo inteiro, né? Com a menos. Mesmo assim, ainda buscou o empate e quase ganhou no final. Beleza, a gente ganhou nos pênaltis, mas quase ganhou no final ainda. Não ia ter nem pênalti. Mas nós não. Perdeu um jogador, acabou. É Deus nos acuda. Não consegue fazer mais nada no jogo. Só defender. Pode ser assim não. O Cruzeiro tem que ter saída tática aí para situações desse tipo. Não é só retrancar e querer contra-ataque, não, porque o contra-ataque não vai dar em nada. O time vai estar todo lá atrás. Mas agora é isso, né? Agora que já aconteceu, não adianta mais. Expulsou, o Cruzeiro não jogou nada depois disso. E até um pouco antes disso ainda estava mais ou menos, né? Não estava aquele trem todo. No próximo jogo aí se reerguer, vencer, né? Tem a Sul-Americana aí, a gente vai jogar a primeira Sul-Americana, né? Joga a Sul-Americana, joga bem, vence pra tirar essa zica. Ninguém tá aguentando o futebol que o Cruzeiro tem apresentado, não. O último grande jogo do Cruzeiro foi contra o Botafogo no meio do ano passado. Já tem quase um ano. Depois disso, acabou. O Cruzeiro não jogou bem mais, não. Tá na hora de voltar a jogar. Provavelmente no meio do ano vai ter que ter mais contratações. E eu espero que dessa vez não traga jogador que tá mal num time e vem pro Cruzeiro só por causa do nome. A gente precisa de gente que esteja jogando bem para chegar aqui e jogar bem também. Não adianta ficar trazendo só gente que não tá jogando bola para chegar aqui. Ah, o cara é bom, pode trazer. Mas tá jogando bem? Tem quantos anos que ele não joga bem? Então tem que trazer gente que esteja bem. Aí sim, o Cruzeiro vai subir de patamar. Mas enquanto trazer gente que tá mal no clube, no ex-clube, não adianta nada. Mas então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.